Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela participação. Temos várias pessoas aqui dentro na reunião, que ótimo. Nós vamos tentar ser breves para poder abrir para as perguntas o quanto antes, né? Tudo bem, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação simples. Todos veem a tela? Sim? Sim. Perfeito. Vocês preferem que a gente dê mais 1 ou 2 minutos ou podemos começar já? Dez e 1. A ideia é ser pontual, né? Então, vamos lá. Bom, hoje nós temos uma sequência de 3 reuniões, hoje, amanhã e depois, uma para cada uma das 3 chamadas da FINEP. Vocês me desculpem pela voz, mas eu estou um pouco afônica, então talvez eu tenha, de repente ela some, mas eu vou tentar, estou fazendo um esforço aqui para que isso não aconteça. São 3 reuniões, uma para cada edital, mas são orientações muito semelhantes, e eu vejo que alguns de vocês se inscreveram para mais que uma reunião, o que é bom, né? Nós vamos compartilhar essa apresentação também com vocês, esses slides, que é um pequeno resumo dos editais. Então, a reunião de hoje é para o ProInfra 2023, que é a chamada de expansão, né? Essa chamada, o principal objetivo dela é melhorar a infraestrutura do laboratório ou de um novo laboratório, de maneira que leve a instituição para qualidade internacionalmente reconhecida, a instituição, o laboratório, né? Melhorar a competitividade interna e a cooperação entre as FACs, o objetivo geral. Isso tudo está na chamada, tá? No caso desta chamada, a FINEP colocou 15 milhões como máximo por instituição, e dentro desse máximo por instituição, a gente pode selecionar até 3 subprojetos, tá? 3 subprojetos que não necessariamente, das mais diversas áreas, não há restrição ao subprojeto ser complementar um ao outro, podem ser 3 subprojetos totalmente independentes. Para preparar a proposta, vocês precisam olhar especialmente o item 4.10.2 da chamada, que é o item que fala da característica, vamos dizer, o 4.10.2, que é da característica da proposta em si, a característica mais acadêmica da proposta, né? O que a proposta precisa ter, especialmente o 4.10.2, que fala dos subprojetos. Então, isso é o que, neste momento, mais importa para nós. Por quê? Vou fazer um breve resumo aqui, que é o seguinte: seja qual for qualquer um dos 3 editais, a universidade vai ter que fazer uma seleção de propostas para poder de subprojetos, né, para poder submeter à FINEP. E nós temos que fazer essa seleção. E essa seleção, para que a gente possa fazer, a Unicamp vai olhar especialmente o aspecto acadêmico da proposta, para ver de que maneira
ou para ver se a proposta de fato é coerente com o que pede a FINEP, se ela vai ao encontro daquilo que a universidade entende como o mais importante neste momento, como a área estratégica para a universidade, e basicamente se a proposta tem chance de ser competitiva junto à FINEP, entre tantas outras submetidas no Brasil todo, né? Então, é super importante que, neste primeiro momento, para que a gente possa fazer uma seleção adequada, que vocês nos informem, e a gente vai disponibilizar meios para isso, que vocês nos informem a característica mais acadêmica de cada subprojeto. Tá? Todos os subprojetos precisam, todas as propostas, né? O laboratório precisa estar cadastrado no PNIP. Aqui a gente tem um link que mostra como fazer isso, para o caso de quem não tem. Há uma data máxima para isso no calendário da FINEP, para fazer esse cadastro. Quem tem, use o cadastro PNIP, quem não tem, faça esse cadastro. E os itens financiáveis, no caso desta proposta, são equipamentos de pequeno, médio e grande porte, desde que todos eles estejam associados entre si. Então, equipamento de pequeno porte são aqueles equipamentos que servem de suporte para que os de grande porte funcionem. Tudo isso está explicadinho na chamada, tá? Eu só fiz aqui um levantamento rápido para chamar a atenção de vocês para os itens mais importantes. E a gente tem um calendário aqui, e é aqui que tem a nossa principal... Esse é o principal objetivo dessa reunião. Esse é um calendário tentativo para nós, que vai nos dar tempo suficiente para que a gente faça a pré-seleção aqui dos possíveis projetos a serem financiados. Para que a gente faça isso, e considerando que são apenas 3 propostas, 3 subprojetos, o que a gente espera que aconteça? A gente pretende não que vocês tentem, de alguma forma, aglutinar pequenas propostas em torno de uma só, para tornar o seu projeto um projeto grande, de maior porte, porque os pequenos projetos, muito isolados, a chance deles serem aprovados é menor. O interessante é a gente colocar propostas que tenham significativo peso para que ele seja competitivo na FINEP, né? Então, para isso, a gente vai disponibilizar a partir de hoje para vocês uma planilha que é uma planilha para tentar, para que vocês entrem ali, preencham essa planilha sem nenhum compromisso, preencham essa planilha com a ideia que vocês têm do seu projeto, para ver se há ali duplicidade de equipamentos, possibilidade de agrupar os projetos, possibilidade de compartilhar equipamentos. Então, de repente, alguém está pedindo um e o outro, que de alguma maneira esses equipamentos conversam entre si e dá para aglutinar isso em torno de uma única proposta. Então, essa é uma planilha tentativa, eu já mostro para vocês a carinha dela. É uma planilha tentativa para ver o que é a ideia de cada um, para vocês prospectarem entre si. A gente não vai se meter nisso, claro, mas para vocês prospectarem entre todos
os que têm a intenção de fazer uma proposta, de que maneira vocês poderiam se agrupar com mais alguém. Se for o caso, claro. Se não for o caso, não faça, não agrupe. Mas, de repente, pode ter alguma maneira de vocês se agruparem, reduzindo o número de projetos a serem submetidos à PRP, para que a PRP faça uma seleção a partir de uma comissão ad hoc, como a gente já fez em outras ocasiões, uma comissão ad hoc que deve ter um especialista da universidade e outros especialistas de outras universidades, para a gente evitar possíveis conflitos de interesse. E é essa comissão que vai fazer a seleção dos melhores projetos e submeter aqui à pró-reitoria, para que a pró-reitoria decida quais serão os subprojetos a serem parte da proposta única a ser enviada para a FINEP, tá certo? Então, essa planilha, ela é super importante para que vocês tentem conhecer a ideia de cada um e tentem chegar num possível agrupamento de propostas, tá? Depois a gente tem outras datas aqui, que eu vou na planilha primeiro e depois eu volto a falar dessas datas, tá? Essa planilha a qual eu me refiro e que estará disponível a partir de hoje para todo mundo, a gente vai fazer um Google Groups mostrando essa planilha para todos que participaram da reunião. Aqui tem o proponente, a unidade, a área do conhecimento, conforme os itens descrito aqui no edital, né? Qual é o laboratório multiusuário a qual essa proposta está, de alguma maneira, relacionada? As despesas correntes e as despesas de capital. O que é isso? Aqui tem a lista de coisas que vocês pretendem pedir, tanto como capital como despesa corrente, e os valores, tá bom? É muito simples. Aqui embaixo a gente já colocou o link para a chamada. Então, vocês podem ir preenchendo isso aqui. Gente, faltou aqui, a planilha que nós vamos disponibilizar para vocês, tem o proponente, a unidade e o e-mail. Faltou aqui, vai ter uma coluna com o e-mail de cada um. Porque daí, tendo o e-mail de cada um, vocês conversam entre si, tá bom? Então, a planilha, de fato, que será compartilhada com todos, tem uma coluna adicional aqui, olha, com o endereço de e-mail para que vocês conversem entre si e tentem chegar em algo que seja compartilhado. Eu vou voltar lá, pode deixar. O Emílio me lembrando de coisas aqui importantes. Bom, então essa planilha é super simples, tá? E vocês podem, ela vai ficar livre para vocês conversarem o tempo que for preciso, tá bom? Agora vamos voltar no calendário, porque é o seguinte, a FINEP diz que vai disponibilizar o formulário para esta chamada em 2 de fevereiro. Na verdade, eles escrevem lá a partir de 2 de fevereiro. Então, nós precisamos, a partir do formulário disponibilizado para a FINEP, customizar esse formulário, excluir do formulário coisas que são detalhes, como uma série de documentos que a FINEP pede. Nós vamos customizar o formulário para evidenciar, para que vocês preencham, evidenciando a questão acadêmica, que do nosso ponto de vista inicial é o mais importante, tá? Neste momento, né? Para a gente poder fazer a seleção prévia. Esse formulário, ele é mais ou menos, ele é quase como um white paper, né? Uma pré-proposta evidenciando a questão acadêmica para que a gente possa fazer a seleção. Então, se de fato a FINEP disponibilizar o formulário no dia 2, dia 2 é uma sexta-feira, no dia 5, a gente vai enviar para vocês esses formulários, a gente vai disponibilizar no mesmo grupo o formulário para que vocês preencham e nos remetam até o dia 22 de fevereiro.
às 23h59. O formulário vai ficar disponível no Google Forms para que vocês preencham as informações que são super relevantes para que a PRP entregue para a comissão fazer essa análise. Por quê? Porque tem uma data limite para a submissão da proposta para a FINEP, que é 5 de abril. E a gente precisa ter isso aqui conosco até 4 de abril, para a gente poder terminar a formatação da proposta. E, portanto, o prazo entre as propostas selecionadas serem divulgadas e a consolidação da proposta como um todo vai ficar, vocês veem aqui que de 8 de março a 5 de abril é um prazo bem apertado para que todos vocês consigam, os selecionados, né, os três subprojetos selecionados consigam ir atrás de todos os documentos para que a gente possa fechar o projeto. Não sei se eu consegui ser clara em relação a esse calendário. Então, tudo depende de a FINEP nos entregar, de fato, como ela espera, no dia 2, o formulário, que é uma sexta-feira. Em geral, eles fazem isso no final da tarde de sexta-feira. Então, a gente vai ter o final de semana para preparar, customizar o formulário, extraindo dele os itens mais relevantes para que vocês preencham, e para poder entregar para vocês no dia 5, para vocês terem de 5 a 22 de fevereiro. Lembrem-se que nós temos carnaval nesse período também, é complicado, para que vocês consigam preencher o formulário, nos enviar, e neste período de 22 de fevereiro a 8 de março, a gente consiga fazer a seleção dos 3 projetos selecionados, tá? Das 3 subprojetos que vão fazer parte da proposta única a ser enviada para a Unicamp, tá bom? Então, muita atenção para essas datas, por favor. Vou voltar aqui um pouquinho para falar das características dos 3 subprojetos. Se vocês olharem lá no item 4.3 da chamada, no item 4.7 da chamada, está muito claro ali que cada subprojeto tem que beneficiar uma única área do conhecimento, tá? E essa única área do conhecimento, deixa eu ver se eu pus isso aqui, está aqui no item 4.2, a única área do conhecimento de cada um, está aqui, olha. Vocês precisam considerar essa área do conhecimento, a tabela do CNPq, tá? Na verdade, eles vão olhar para o nível 2 da tabela do CNPq, que é conhecida por todos, apesar de eles pedirem até o nível 4, que você detalhe até o nível 4, mas o nível da área do conhecimento é até o nível 2. Por que eu estou evidenciando isso? Para que vocês, a partir dessa área do conhecimento, vocês consigam ver se é possível aglutinar os subprojetos naquela, aqui, ó, nesta planilha, se vocês conseguem, a partir dessa área do conhecimento, aglutinar subprojetos, agrupar propostas, de maneira a ter um subprojeto mais forte, mais competitivo, tá bom? Para esta chamada, a FINEP disponibilizou um conjunto de fax, que está lá na página da FINEP. Tem várias perguntas, mas... Então, eu aconselho vocês que leiam essas fax, elas são bastante orientativas, né? E nós estamos à disposição dos senhores para responder dúvidas, tentar esclarecer dúvidas. Algumas coisas a gente já fez perguntas à FINEP que não estavam muito claras para nós, a gente já fez perguntas, então nós vamos tentar, no decorrer deste período, conforme vocês forem preparando o seu subprojeto, a gente pode perguntar para a gente, que a gente vai respondendo para vocês. O escritório está à disposição nesse e-mail aqui, goprp@unicamp.br, podem mandar para mim também, não tem problema.
As chamadas estão disponíveis no site do Grant Office, então, neste site tem lá todo o link para todos os documentos necessários, inclusive para esse conjunto de fax ao qual eu me referi. Alguém escreveu aqui agora que na planilha não tem uma coluna para o equipamento pleiteado. A gente deixou aqui, olha, como despesas correntes e despesas de capital, o Renato. Então, aqui você vai listar o que você espera. Pode colocar na mesma linha a lista de equipamentos que você pretende solicitar, tá bom? A gente não fechou por cada uma dos subitens dentro de despesas correntes, nem dentro de despesas de capital, tá? Então, vamos lá por vez, vocês já fizeram perguntas aqui, deixe-me ver quem perguntou primeiro. Felipe, talvez, foi o primeiro a perguntar? Acho que sim. Oi, Marilda, bom dia, tudo bem? Tudo. A minha dúvida é a seguinte, nessa planilha exatamente, a unidade, por exemplo, na minha unidade, é o IA, mas na verdade são 5 cursos diferentes. Uhum. Música, artes visuais, artes da cena, dança e multimeio. E cada um deles tem laboratórios diferentes. É quase como se fossem unidades diferentes, só que na verdade elas são a mesma unidade. Aí pareceria que a gente está pedindo para uma única unidade, não dá para fazer um convênio grande, não dá para fazer um projeto grande, ou não parecerá um projeto grande, porque é uma única unidade. Mas, na verdade, são 5 cursos. Como é que eu preencho isso nesse caso? Isso vai estar disponível no formulário, tá? No formulário que nós vamos disponibilizar para vocês. Eu estou vendo aqui um comentário do Ricardo da RAB também, para ter uma coluna esta planilha aqui, olha, que está na tela, é a planilha inicial, só para vocês entenderem o que cada um está pedindo. A pergunta do Felipe é sobre a abrangência do subprojeto. No formulário, a partir do momento que a FINEP disponibilizar, isso estará descrito no formulário, viu, Felipe? Tem um campo para isso. E aí a gente vai conseguir ver a abrangência da proposta, tá? Neste momento aqui, dessa planilha que vai hoje para vocês, com a coluna do endereço de e-mail, é só para que vocês tenham uma noção do que cada um pretende pedir, tá bom? Cada um pretende... talvez essa sugestão do Ricardo, professor Ricardo da RAB, talvez a gente pudesse colocar aqui, mas o que eu não queria era que isso fosse uma coisa muito extensa para cada um de vocês. Talvez aqui uma coluna com um objetivo principal do projeto, algo assim, para que vocês pudessem escrever. Vocês que sabem, o que vocês acham? Vocês acham que ajudaria? Porque aqui era só assim, um conjunto de itens a serem propostos, né? Para que vocês tivessem uma ideia se os equipamentos solicitados são equipamentos, e aqui no laboratório, olha, se os equipamentos que vocês estão pedindo podem fazer parte um da proposta do outro e vocês agruparem os projetos. É só uma maneira de dar visibilidade a cada um de vocês, para ver se algum colega de vocês está pedindo alguma coisa semelhante que, de algum modo, pode vir a ser agrupado. Eu acho que talvez não precise fazer isso, porque agora eu estou vendo, eu colocaria lá no laboratório multiusuário, na coluna, e aí entrariam todos os laboratórios, quer dizer, eu, na verdade, eu replicaria várias vezes o conjunto de laboratórios que fazem parte da sua proposta. Isso. Então, acho que resolve bem a questão. Obrigado, viu? Mas, de todo modo, Felipe, no formulário oficial, que a gente pretende divulgar no dia 5 para vocês,
a gente consiga vocês consigam colocar mais detalhes sobre a ideia geral do projeto, tá? Obrigado. Por nada, o próximo é o Ricardo, professor Ricardo da RAB, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marilda. Bom dia. Eu sugeri colocar essa coluna porque senão vai ficar um pouco difícil a gente saber se encaixa, se não encaixa. Se você puser assim uma coluna com a descrição do projeto, a pessoa já vai saber pelo menos se, eu estou pedindo um equipamento tal, essa pessoa está pedindo equipamento para o projeto, enfim, é um pouquinho mais, é adicional isso. Eu não substituiria nada do que você pediu dessas colunas aí, mas colocaria uma coluna adicional com uma descrição muito sucinta, talvez até, né, eu falei 60 a 100 caracteres, né, para ficar realmente pequeno, para a pessoa dizer o que é que, basicamente o que é, qual é o título, né, isso aqui é um equipamento, enfim, a gente tem que dar um nome para esses projetos. Em geral, o nome do projeto a gente escolhe muito bem, de forma a descrever sucintamente o que a gente vai pedir, a gente vai conseguir entender, quem é da área vai entender o que o outro escrever. Eu só acho que só com equipamento, eu acho que talvez algumas pessoas nem saibam. Bom, quem for da área vai saber, mas eu acho boa a sua sugestão, sim, Ricardo. Eu acho que ok, a gente pode acrescentar a coluna aí, não custa nada, uma descrição muito sucinta sobre o projeto de cada um, para que vocês tentem compartilhar. A outra coisa, eu marquei fiz algumas anotações antes ao ler o edital, e eu tenho algumas preocupações, né? Então, o laboratório aqui, eu vou dizer ao pessoal aqui, inclusive, qual vai ser a proposta. Eu estou aqui menos na qualidade de docente, mais na qualidade de diretor da diretoria executiva de TIC, né? Então, a nossa ideia é pedir um financiamento total ou parcial para construir um data center profissional na Unicamp, que possa abrigar uma enorme quantidade de equipamentos que estão surgindo e que talvez tenham uma casa mais adequada num lugar com atendimento profissional, etc. Esse serviço chama-se Colocation, que é uma coisa que hoje esse pessoal que tem data center ganha muito dinheiro com isso, abrigando o seu equipamento de forma que você não precisa se preocupar, etc. E a nossa ideia é construir isso porque nós temos, inclusive, 2 supercomputadores na Unicamp. A gente tem uma outra quantidade de equipamentos pequenos estou falando de computadores, né? Então, a ideia é ter um lugar da Unicamp que abrigue essas coisas. Isso não é vinculado a um laboratório, isso é vinculado à diretoria executiva, não sei nem como classificar isso. A gente vai precisar dar um jeito, ou não nos qualificamos, ponto final, não sei. Isso é uma dúvida que eu tenho, que eu gostaria de tirar, se a gente deveria até gastar energia em montar essa proposta, porque talvez não tenha onde colocar. Ela vai ser apresentada, pode ser que ela tenha que ser apresentada como algum laboratório útil, mas vai ficar totalmente artificial e não é adequado fazer isso. A outra coisa que eu anotei deixa eu ver aqui, bom, acho que a minha preocupação maior era essa mesmo, né? A gente vai poder pedir, eu anotei também que a gente vai poder pedir financiamento adicional para essas coisas para a FAPESP, consta do edital isso daí, mas não vem ao caso aqui, era só isso, era pedir para colocar uma coluna que eu já descrevi e no caso, se a gente se encaixa ou vai se encaixar, eu tenho dúvidas que a gente se qualifique para pedir tal objeto, né? Construir uma construção grande, é uma construção não é simplesmente uma adaptação de laboratório para receber um equipamento, é ao contrário, é construir uma casa para receber equipamentos multiusuário, né, e que possa inclusive ser usado para a universidade ou possa ser usado para a comunidade maior, e a universidade faça disso um serviço para a comunidade acadêmica, assim como vai fazer com um novo equipamento de alta performance da FAPESP. A FAPESP está incentivando esse tipo de coisa, dado que hoje nós temos infraestrutura de conectividade muito boa. Então, a minha pergunta é, a gente vai se qualificar em algum desses 3? Segundo, o temático não faz muito sentido, mas o primeiro e o terceiro eu tenho dúvidas, hein?
Obrigado. Tá, sobre isso, Ricardo, a gente pode conversar particularmente depois para ver a questão do cadastro no PNIP, porque só propostas que tenham cadastro no PNIP podem ser, ou seja, só laboratórios que já existem, ou para implantar você tem que primeiro cadastrar uma infraestrutura prévia para, na sequência, poder fazer a submissão. Então, a gente pode falar sobre isso detalhadamente depois, está anotada a sua dúvida, e a gente conversa sobre isso mais tarde. Vamos incluir a coluna que você sugeriu, que eu acho adequado. Então, muito obrigada pela sua participação. Professor Pascoal, por favor. Olá, bom dia a todas e todos. Bom dia, Marilda. Bom dia. Obrigado pela apresentação, excelente. Ajuda muito a gente organizar os subprojetos. Eu tenho uma pergunta, só para situar melhor o que eu pretendo fazer, né, dentro do projeto que a gente pensa em submeter. Eu entendo que nós temos até 3 subprojetos. Isso. Né? Mas não existe um limite de valor por subprojeto. Então, eu entendo correto ou não? Eu posso ter um subprojeto de 2 milhões e um outro de 8 milhões. E existe um valor mínimo por subprojeto. Mas sim. não máximo. Não máximo. Perfeito. E se um subprojeto é bastante ambicioso e tenta pegar uma parcela maior, né, dividindo mais do que 5, vamos dizer assim, né? Ele não será desclassificado a priori por isso. Não. Certo? Ok. Perfeito. Não será, na verdade, o que a comissão vai analisar é a capacidade que cada subprojeto tem de, ao compor uma única proposta da universidade, de fazer com que a proposta da universidade tenha chance de ser contemplada, tá? Então, obedecido o limite mínimo de valor por subprojeto, não há limite máximo, mas a soma dos 3 não poderá passar de 15 milhões. Certo. Tá? Assim, eles, inclusive, dizem que se ultrapassar, nem será analisado. Não, perfeito. E dentro desse raciocínio, se um subprojeto é muito ambicioso, exageradamente ambicioso, a Pró-Reitoria mesmo pode indicar, né, olha, ele foi selecionado, mas não com essa quantia. Isso é possível também. Eu não entendi a sua pergunta, Pascoal. A Pró-Reitoria pode indicar não com essa quantia? Não, vamos imaginar que um determinado subprojeto pede 15 milhões. Uhum. Ele está pedindo o valor total. Não, seu projeto foi priorizado, mas com 10 milhões. Ou 5. Ah, entendi. Isso a comissão vai analisar. Ok, perfeito. Obrigado, Marilda. Nada. Caio, por favor. Bom dia, Marilda. Obrigado pela apresentação. Minha dúvida está em linha com o que o Pascoal acabou de falar, que é em relação aos valores das propostas, das subpropostas. E a primeira delas é se necessariamente nós vamos submeter 3 subpropostas. Porque o último edital da FINEP que a gente teve, ele é correlato com esse, né? E foi da criação e expansão dos centros de pesquisa, e a própria Pró-Reitoria analisou as 4 ou 5 propostas que foram submetidas, e todas elas passavam dos 15 milhões. Então, eu acredito que hoje na Unicamp a gente tenha pelo menos 4 propostas prontas que poderiam ser submetidas para esse edital e, com folga, utilizaria os 15 milhões. Eu dou como exemplo, aqui o Instituto de Química submeteu, foi de 25 milhões. Então, pelo menos 4 atendem esse edital, e então eu gostaria de saber se a Pró-Reitoria pensou em reutilizar ou reavaliar essas propostas que foram submetidas para que tivesse uma submissão única nesse edital. Obrigado.
O Caio, são editais diferentes, né? Aquele ao que você se refere era Central Nacional Multiusuário. Então, era para fazer uma central nacional. O escopo desse é mais... É menos ambicioso, na verdade, porque não é para fazer uma central nacional, mas sim, você vê que o próprio título é expansão, né? É para expansão de laboratórios já existentes, ou eventualmente o desenvolvimento de novos. Isso tudo também, isso do ponto de vista da FINEP é sempre um mistério, porque eles escrevem de uma maneira que a gente pergunta e as respostas são muito evasivas, né? Mas isso tudo a gente consegue esclarecer posteriormente. Mas o escopo, veja, o objetivo das chamadas, os objetivos das chamadas são diferentes entre si. Então, é claro que se você já tem um projeto, foram 7 propostas submetidas, excelentes as 7, muito, muito boas, e é óbvio que vocês podem readequar esse pedido de maneira que ele caiba nessa chamada. Então, preste bastante atenção no objetivo desta chamada, no que está descrito ali como objetivo, compare com o da Central Nacional Multiusuário e veja de que maneira você pode pegar aquela chamada que vocês já submeteram a nós e readequar de modo que ela caiba nesse aqui, tá? Então, a sua pergunta meio que emenda com a pergunta do Pascoal, é como você falou no início, né? Quem vai falar sobre esse limite máximo de valor por subprojeto, nós vamos deixar a comissão analisar e depois, de posse da análise da comissão, obviamente que a reitoria vai olhar para tudo isso e ver o que é mais razoável para a universidade, o que atende às necessidades emergentes da universidade. Tá certo? Então, acho que é isso. Respondi a sua pergunta, Caio? Respondeu. Tá bom. Obrigado, Marita. Nada. Orlando, por favor. Bom dia. Obrigado pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta sobre o PNIP, aí, da inclusão dos laboratórios. Tem uma seção lá que quando fazer esse registro, que é assim, é um documento que prove que quem está incluindo o laboratório está vinculado ao laboratório. Esse é um documento da Unicamp ou do diretor da unidade? Emílio, você está aí, né? Emílio, você pode fazer essa resposta, por favor? Me ajuda? Porque o detalhamento dos documentos, o Emílio estudou cada um, então ele pode responder, por favor. Pera lá, eu não entendi se a pergunta dizia um documento que tem que ter no PNIP. Aqui, ó, se tu ver aqui no chat, eu coloquei a descrição, o que é. É um documento que prove seu vínculo com esse laboratório. É um dos documentos que é exigido ao final, quando se identifica quem é o responsável pelo laboratório. Esse é um documento do diretor NIT ou algo mais para cima? Professor, isso está em que lugar do edital? Desculpe. Não é o PNIP, é no PNIP. Eu teria que entrar no PNIP para olhar direito. Eu realmente não sei. Será que o Leandro sabe? Professor Orlando, a gente pode te responder isso em seguida. Tá. Posso fazer uma segunda pergunta? Claro, com certeza. No mesmo assunto do PNIP, tem um dos projetos que está associado ao laboratório no estrangeiro. Isso também deve ser incluído no PNIP ou só os laboratórios são nacionais? Nacionais. Ok, obrigado. Ok? Então, a gente se compromete a responder essa pergunta do detalhe do PNIP depois. Nós podemos, inclusive, compartilhar a resposta com todos vocês, tá bom? Para que fique claro para todo mundo, porque muitas vezes a dúvida de que aparentemente não é dúvida agora, vai ser no momento seguinte. Mas, quero deixar claro o seguinte, para a submissão desse que a gente está chamando de white paper, que é o formulário para a pró-reitoria, não se preocupe ainda com esse nível de detalhe, tá? É bom já saber, porque tem uma data para isso na FINEP, mas
ter ou não ter o cadastro PNIP, a gente verifica na hora de receber o white paper. Professor Humberto, por favor. Bom dia, obrigado, Marilda, pela apresentação. A minha dúvida, ela é bem direta, viu, professora Marilda? É o seguinte, dentre a divisão, que eu não sei se ainda foi formado o grupo que vai fazer a avaliação, se já tem os critérios da avaliação dos projetos, mas existe algum pensamento em dividir o valor na área de exatas, biológicas e humanas aí, em relação a esses 15 milhões, ou isso vai ser pesado no momento da avaliação? Para a gente é importante, porque eu sou lá do IFISH, né, então entender que as humanas serão beneficiadas também, para a gente é importante na hora da submissão. Excelente pergunta, professor, excelente pergunta. Não há, no primeiro momento, uma divisão prévia. Tá? Existe uma política da universidade relativa a áreas estratégicas. Então, nós, aqui no Grant Office, não somos nós a dizer quais são as áreas e se vai ser melhor priorizar a área A, B ou C, a grande área, tá? Primeiro vai ser feita a análise da qualidade e do poder de competição do poder de competição, a palavra é feia, né? Mas do poder da possibilidade de aprovação, né? Das propostas junto à FINEP. A partir daí, dependendo da análise feita pela comissão, ou eventualmente pelas comissões, porque se são áreas muito distintas, por isso a gente precisa daquele intervalo entre receber os subprojetos de vocês e montar uma comissão para a comissão analisar. Então, se for um projeto muito específico, obviamente, que a gente vai precisar chamar especialistas daquelas áreas. Então, e a partir do resultado dessa análise da comissão, é que isso vai ser submetido ao pró-reitor e ao reitor, para que eles, neste contexto, e havendo, obviamente, um empate entre subprojetos, são eles que vão definir segundo as prioridades da universidade, tá bom? Então, se eles preferirem fazer um de cada área, por que não? Mas não sou eu a fazer essa resposta, porque eu não me arrisco a responder isso com segurança. A análise será deles. Ou se eles vão privilegiar as propostas com maior capacidade de concessão, né? Tá bom? Obrigado, professora. Por nada. Mais alguém? Jaime e depois Fábio, por favor. Olá, Marilda. Bom dia, tudo bem? Tudo. Parabéns e obrigado aí pela apresentação, né? Eu acho que está sendo bastante esclarecedor. A minha dúvida, eu acho que é um pouquinho inicial, no sentido dos critérios que vão ser utilizados, né, para avaliação dos subprojetos da Unicamp. Você comentou do item 4.10, né? Eu acho que são os itens que vão ser usados, mas a FINEP dá pesos diferentes para cada um desses itens, né? Que está mais adiante, lá no item 10, eu acredito. Lá para aí, a dúvida é, o 4.2 desses itens do Estado, na avaliação de mérito, né, 4.2, são itens bem parecidos, a menos que no 4.2 não aparece o item orçamento, né? Mas na avaliação do FINEP, que é o 10.2, aparece o orçamento. E, de novo, a dúvida é com relação aos pesos, né? Mas para deixar claro, no sentido de os critérios aqui da avaliação da Unicamp. Boa pergunta, Jaime. O importante, neste momento, é claro que, veja, tem uma porção de detalhes que são muito
objetivos que a gente não está nem entrando neste mérito, porque tem que estar dentro daquele valor mínimo, daquele valor máximo, tem que ter o cadastro PNIP, tem que ter uma série de coisas específicas da FINEP, que a gente sabe que as propostas selecionadas conseguirão se adequar para caber dentro do edital como um todo. Neste primeiro momento, para que a Unicamp possa escolher quais são os subprojetos, o mais importante, além de saber, obviamente, qual o subprojeto que tem maior chance de ser aprovado, quais, né, tem maior chance de ser aprovado por atenderem, por a gente entender que ele atende as exigências da FINEP, mas o mais importante é a gente entender, neste subprojeto, quando vocês apresentarem esse formulário, a gente entender a capacidade que o subprojeto tem de integrar o maior número possível de usuários, vamos dizer assim, coloco aqui usuários entre aspas, né? E se são projetos que têm suficiente consistência para conseguir ser aprovado pela FINEP, tá bom? Então, é claro que a gente, quando o subprojeto for selecionado, a gente vai olhar direitinho aqueles pesos todos, para que a proposta atenda aquela lista. Vocês, aliás, isso é uma coisa boa de ser feita ao preparar a proposta final, né? Olhar essa lista que está aí, eu acho que é o item 10 mesmo, deixa eu ver. Requisitos, onde tem os pesos, né? Olhe essa lista, diretrizes gerais, habilitação, 10.2, é o item 10.2, avaliação de mérito, tá? Então, o que a gente vai olhar aqui? A gente vai olhar o mérito da proposta. Quando vocês entregarem para a gente um subprojeto, a gente vai olhar a equipe, a qualificação da equipe, claro. O uso compartilhado da infraestrutura, os resultados esperados, obviamente, e o orçamento, que, a meu ver, esse aí tecnicamente falando, ele é super importante, mas do ponto de vista conceitual, acadêmico, não importa tanto para a nossa escolha, entendeu? Na hora que a Pró-Reitoria escolher quem são os projetos que têm maior chance. Então, mérito do projeto. A equipe do projeto, se ela é capaz de desenvolver o projeto com competência. O uso compartilhado da infraestrutura, que é essa capacidade, é disso que eu estou falando, né? Por isso que essa planilha que está aí na tela é importante para nós, porque quanto mais vocês agruparem projetos, melhor, porque a gente vai atender melhor o item 3 da proposta da FINEP, do que a FINEP exige, que é a capacidade de uso compartilhado da infraestrutura. Isso é super importante, tá? Então, ele tem peso 4 aqui, obviamente que mérito e equipe tem maior peso, né? Mas essa capacidade também vai ser analisada, por isso que a gente pede na planilha agora, para vocês verem se conseguem agregar propostas numa só, tá bom? Para ter uma maior capacidade de atendimento de uso compartilhado da infraestrutura. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Tá, então, com relação ao orçamento, não vai ser usado, então, como critério dentro da Unicamp, né? Mas a gente precisa dar uma estimativa. Ele vai ser analisado, vai ser, mas ele não é o prioritário para nós nesse momento. Tá bom. Por que ele tem que ser olhado nesse momento? Para ver se ele está dentro dos limites da FINEP. Ok, tudo bem. Tá bom? Tá legal. Eu te interrompi, eu não... É porque o prazo é curto, né? E aí, realmente, para conseguir todos os orçamentos até 20 de fevereiro, eu acho que... muito pouco. Então, a gente vai ter que dar uma estimativa. Ele talvez não tenha o orçamento oficial, mas tem uma boa estimativa do valor. Então, exatamente entendi. Isso. Exatamente. Tudo bem. Muito obrigado, então. Por nada. Fábio, por favor.
Opa, bom dia, Marildo, bom dia a todos. Obrigado aí pela explicação, Marildo. Ainda nessa linha que você falou, né, da parte da equipe, pode ser interunidade, né? Supondo que a FEM decida apoiar o pedido do Senapag, aí a FEM entraria na equipe nesse caso. Ou sim. Ah, tá, então aí tenta montar a equipe maior, no caso. Exatamente. Ah, beleza, então, obrigado. Mais alguém? Bom, então, se não há mais perguntas, a gente pode encerrar. Vamos voltar aqui no calendário. Por favor, muita atenção. Daqui a pouquinho a planilha vai estar... A gente só vai acrescentar a coluna sugerida pelo professor Ricardo, e vamos deixar a planilha disponível no Google Groups para vocês, fiquem atentos, vocês vão receber uma mensagem sobre isso, tá? Por favor, fiquem atentos. E muita atenção para esse cumprimento do calendário, sempre, obviamente, condicionado à FINEP liberar, de fato, a proposta para a gente, o formulário para a gente no dia 2, tá bom? Então, liberando o formulário, no dia útil seguinte, a gente já entrega para vocês o que será esse white paper que a gente precisa receber para, a partir daí, montar a comissão ou as comissões de seleção, dependendo da especificidade ou da particularidade das áreas de conhecimento, tá bom? É isso. Estamos à disposição de vocês, de novo, todas as informações que vocês precisam estarão disponíveis, ou via e-mail, ou aqui no site do Grant Office, e torço muito para que vocês tenham sucesso, especialmente no agrupamento das propostas, por favor. Quanto mais robustas forem as propostas, melhor para a universidade. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado, Marilda. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Obrigado. Obrigado.